Galera, boa tarde novamente. Estamos aqui de volta para a nossa terceira aula do módulo B3 de Química da turma IMITA. Nessa aula, então, a gente vai trabalhar um pouquinho com a regra das fases de Gibbs, tá? E também o diagrama de fase de substâncias puras, né? Bom, vamos lá. O que é essa regra das fases de Gibbs? Ela é uma regra geral para sistemas em equilíbrio termodinâmico, tá? Então, ela só vale se o sistema estiver realmente em equilíbrio. Ela é uma equaçãozinha simples, que dita que F é igual a C menos P mais 2. Agora, o que é cada uma... Perdão, C menos P mais 2. Agora, o que é cada uma dessas minhas incógnitas aí? F é o grau de liberdade do sistema. Ele é o parâmetro mais complicado da gente entender. Daqui a pouco a gente vai discutir ele um pouquinho melhor, tá? C é o número de componentes, né? Então, por exemplo, água, um só. Mas se eu tenho água e álcool, eu já tenho dois componentes, né? A gente tem que, inclusive, imaginar que esses componentes eles não reagem entre si, tá? Se, por exemplo, eu tiver dois componentes que reagem entre si entrando em equilíbrio, eu teria, em teoria, né, três componentes, né? Por exemplo, A mais B reagindo em equilíbrio formando C. Eu teria três componentes, mas a gente usaria o C somente como dois, porque eu tendo a quantidade de A e tendo a quantidade de B, eu obrigatoriamente sei a quantidade de C, já que eles estão em equilíbrio, né? Então é um pouco mais complicado. Mas aqui pra gente nós vamos trabalhar somente com misturas, né? Que não vão reagir. Então o número de componentes realmente é o número de componentes que a gente adicionou. E P é o número de fases que estejam em equilíbrio, tá? Então se é sólido, líquido, se eu tenho dois líquidos que são immiscíveis, né? Água e óleo, por exemplo, eu vou ter duas fases, eu tenho dois sólidos também, né? Então, isso tudo aí a gente tem que levar em consideração. O que é esse? Eu pus ela aqui, ó, pus a equação ali no canto esquerdo, né, pra gente lembrar dela, nós vamos usar dela algumas vezes aí nessa aula de hoje. Mas o que é esse grau de liberdade? Ele é o número de variáveis intensivas independentes do sistema. Ou seja, qual que é o número máximo de parâmetros termodinâmicos que eu preciso fornecer para que você determine o meu sistema, tá? Ou que se eu fornecer dois, por exemplo, você já vai ter obrigatoriamente o terceiro, né? Então é isso que é o grau de liberdade do meu sistema. Então, exemplo, se eu pegar água pura. Água pura, um componente, então C igual a 1. Então, substituindo ali em cima na regra das fases de Gibbs, eu vou ter que o F vai ser 3 menos P. Ok. Então, vamos para o primeiro caso. Caso só exista água líquida. Se eu só tiver água líquida, por exemplo, então meu P é igual a 1. Se o P é igual a 1, o F se torna 2. Isso significa, então, que eu preciso fornecer duas variáveis intensivas, que sejam independentes, para que a terceira seja obrigatoriamente determinada. Então, se eu der, por exemplo, a temperatura e a pressão, eu obrigatoriamente sei o volume da minha amostra. Ok? Por que isso? Nós já vimos na aula passada que a densidade depende desses fatores, né? Então, se eu dou a temperatura e dou a pressão, eu sei a densidade. Se eu sei a densidade, eu obrigatoriamente sei o volume. Então, não preciso fornecer o volume para vocês. Um exemplo talvez um pouco mais simples é caso eu te dê o líquido e vapor, né? Então, eu tenho um sistema em equilíbrio termodinâmico com líquido e vapor. Nesse caso, P igual a 2. Portanto, F vai ser igual a 1. Então, se eu forneço, por exemplo, a pressão, nesse caso para vocês, eu vou ter obrigatoriamente a temperatura na qual aquilo está acontecendo. Por quê? Se eu tenho ambos em equilíbrio ali termodinâmico, ou seja, tem um transformando o outro transformando um, né? Nós estamos trabalhando ali na temperatura de ebulição daquela pressão. Ok? Estou ali em uma determinada temperatura. Então eu consigo fornecer, eu só preciso de uma variável, para que as outras sejam encontradas. Tudo bem? Então, isso que é o grau de liberdade do meu sistema. Quando a gente chegar em diagrama de fase, às vezes fica um pouquinho mais simples. Então, vamos aí para os diagramas de fase. Eles são gráficos que vão mostrar as fases mais termodinamicamente estáveis em função das variáveis de estado do meu sistema. Essas variáveis de estado existem 4 principalmente, né? Temperatura, pressão, volume e também composição da minha amostra.
Obviamente, a composição só é válida caso a minha amostra tenha 2 ou mais componentes, né? Então, no diagrama de substâncias puras, isso aí não vai significar muita coisa para a gente, não. Então, vamos lá. Diagrama de fase de substâncias puras, né? C igual a 1, então F igual a 3 menos P. Igual eu comentei com vocês, a variável composição, nesse caso, não faz sentido, porque a composição vai ser sempre 100%. Então, eu tenho pressão, temperatura e volume para ser minhas variáveis do diagrama de fases. Em geral, o diagrama de fases de substâncias puras, eles são diagramas de pressão e temperatura. Isso porque, como eu já comentei com vocês, o volume ele varia muito pouco caso eu esteja no estado sólido ou estado líquido, dependendo dessas duas condições aí, né? Pressão e temperatura. Então, em geral, os diagramas são somente de pressão e temperatura, tá? Então, olha aqui. Esse aqui é um diagrama de fases típico de substâncias, ok? O que eu tenho ali, então? Eu tenho 3 áreas, né, desse meu diagrama. E em cada uma dessas áreas, eu tenho o estado físico que é mais estável. Então, a baixas temperaturas, eu posso ter tanto sólido, tanto líquido. Para eu saber se é... Perdão, tanto sólido, tanto gasoso. Para eu saber, então, se eu estou no estado sólido ou não, basta eu pensar na minha pressão. Quanto maior a pressão, igual eu comentei na última aula, maior a minha tendência de aproximar as minhas moléculas, ou seja, maior o estado de agregação das minhas partículas. Consequentemente, eu vou tentar ir para o estado sólido ao invés do estado gasoso, né? Então, a gente pode ver aqui que em altos valores de pressão, estado sólido. Baixos valores de pressão, estado gasoso. Bom, já aqui na temperatura, né? Altos valores de temperatura, nós temos aqui gasoso. E caso eu comece, então, a aumentar a pressão, eu chego, então, no líquido. Então, isso aqui, então, eu estou separando nas 3 principais partes o meu diagrama de fases. Tudo bem? Bom, existe um ponto, que é esse ponto aqui, que é chamado de ponto triplo. O ponto triplo, ou P3, né, o 3 subscrito, ele é o ponto na qual as 3 fases, nesse caso os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, eles coexistem em equilíbrio, né? Lembrando que o diagrama de fase nós estamos falando de fases que são termodinamicamente estáveis. O que eu quero dizer com isso? Se eu levo, por exemplo, para dentro do meu quarto, um copo com água e gelo, eu vou ter as 3 fases da água ali dentro, né? Água líquida, água sólida e eu tenho vapor de água dentro do meu quarto. Só que então eu estou no ponto triplo? Não. O ponto triplo, ele só existe quando eu tenho as 3 fases em equilíbrio. Ok? Se eu tenho as 3 fases em equilíbrio, vamos pensar. O componente é 1. Então a equação se torna F igual a 3 menos P. Se eu tenho 3 fases, né, F igual a 0. Se F é igual a 0, isso significa que eu não preciso de nenhuma variável para indicar as outras. Por quê? Porque só existe um valor de temperatura e pressão que seja o ponto triplo da água. Então, se eu virar e falar assim, água líquida em equilíbrio com água sólida em equilíbrio com água gasosa, acabou. Eu obrigatoriamente já sei a pressão e temperatura. Não preciso dar nenhuma outra informação para isso. É isso que significa os graus de liberdade. De maneira geral, a gente pode entender que qualquer ponto no meu diagrama, o grau de liberdade é 0. Né? Se eu estou dando um ponto, eu estou dando tanto pressão, tanto temperatura. Mas as regiões do meu diagrama de fases, eles são diferentes. Por exemplo, estado gasoso. Reparem que existem diversos valores de pressão e temperatura que estejam dentro do estado gasoso. Então, por exemplo, se eu pego e traço aqui uma reta, vamos pegar aqui, ó, tentando uma reta aqui, mas essa aqui é a ideia. Olha como é que, né, em teoria, para um valor de pressão, eu possuo vários valores de temperatura. E todas elas estão em estado gasoso. Ou seja, se eu der a pressão,
não me significa nada. Eu ainda assim preciso fornecer o valor de temperatura. No entanto, se eu pego uma pressão aqui um pouquinho maior, repare que ao cruzar aqui nessa curva é o ponto onde eu tenho quem? Sólido e gasoso em equilíbrio. Então, nesse ponto daqui, né, nessa linha inteira que separa o sólido do gasoso, o meu F não é mais 2, né? O meu F é 1. Por quê? Se eu te der a pressão e falar que eu tenho sólido e gasoso, eu obrigatoriamente já sei a temperatura. Então, foi igual eu comentei. Num diagrama de fases, fica mais fácil entender o que significa esse grau de liberdade. Tá bom? Além disso, existem algumas outras coisas que a gente tem que entender. Se eu pegar um líquido e tentar aquecê-lo em um sistema fechado, ele nunca vai entrar em ebulição. Por que isso? Quando eu estou aquecendo ele no sistema, quando eu estou aquecendo um líquido, ele está liberando vapor. Em geral, esse vapor escapa para a atmosfera e isso faz com que a pressão se mantenha constante sobre o meu líquido. Se eu tenho um sistema fechado, esse gás não tem como escapar. Então a pressão lá dentro ela vai aumentando, 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 aumentando. Se a pressão aumenta, a temperatura de ebulição da minha amostra também aumenta. Então isso faz com que o meu líquido não consiga entrar em ebulição. Porque ele está sempre aumentando a temperatura, mas a temperatura de ebulição dele também aumenta. E aí o que vai acontecer? Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou mandando mais vapor para a fase gasosa. Se eu estou mandando mais vapor para a fase gasosa e ela tem um volume fechado, isso significa que a densidade da fase gasosa aumenta. Já na fase líquida, eu estou expandindo ela, né? Porque a gente já viu que quanto maior a temperatura, maior o volume dessas fases. Vai chegar um determinado momento, um determinado instante, em que a densidade da fase líquida ela é igual à densidade da fase gasosa. Né? Que a gente foi mandando tanto vapor, tanto vapor, tanto vapor lá para cima, que a densidade aumentou demais. Nesse momento, essas duas fases começam a se misturar e se tornam uma fase só. Esse estado é chamado de fluido supercrítico. Tá? O fluido supercrítico, então, ele tem comportamento de gás, ou seja, ele ocupa todo o meu espaço, ok? Mas ele é extremamente denso, ele tem uma densidade muito próxima da densidade de líquidos, tá bom? Bom, então ele é separado por esse ponto crítico aí. Esse ponto crítico, então, ele me dá um valor de pressão crítica e um valor também de temperatura crítica, tá bom? Essa temperatura crítica, ela é a temperatura que separa vapor de gás. O que é o vapor? O vapor é aquela fase do estado gasoso na qual, caso eu comprima, caso eu aumente a pressão, eu transformo ela em uma fase mais condensada, seja ela sólido, seja ela líquido. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e aumentar a pressão, virou sólido. Se eu pegar aqui, por exemplo, e aumentar a pressão, virou líquido. Um gás, ele já não liquefaz. Um gás, se eu aumento a pressão sobre ele, ele não se torna um líquido. Ele vai só aumentando a densidade, aumentando a densidade, aumentando a densidade, aumentando a densidade, e ele se torna um fluido supercrítico. Não à toa a gente fala de gás ideal, né? A gente não fala de vapor ideal. Por quê? Porque o gás ideal, ele não condensa, já que ele não tem interações intermoleculares, né? Beleza? Bom, ambos, então, tanto vapor, tanto gás, são fases do estado gasoso. Aqui, então, eu tenho o diagrama de fase do CO2. Esse diagrama de fase de vocês está na apostila de vocês, apostila colorida de vocês. Então, olha ali. No P3 tem o valor do ponto triplo, olha ali. A pressão do ponto triplo então é definida, né? Igual eu comentei com vocês. 5,1 atm e a temperatura 218,8 Kelvin. Líquido ali está de verdinho e ali eu tenho o PC, né, que seria o ponto crítico, e acima dele ali para a direita eu tenho o fluido supercrítico. E tenho ali também a separação de vapor para gás. Beleza? Bom,
É interessante a gente ver que a pressão do ponto triplo do CO2, que é essa pressão daqui, né, 5,1 atm, ela é superior a 1 atm. Desse modo, a 1 atm, o sólido do CO2, ele passa direto para vapor, né? Não existe líquido, CO2 líquido, nas nossas condições, né? Trabalhando com pressões de 1 atm. E, portanto, o CO2 ele sublima, né? O CO2 ele é conhecido, né, como gelo seco, né? Ele é muito utilizado em festas e tudo mais, eles colocam até nas bebidas e fica soltando aquela fumaça branca, né? Aquilo ali é porque o CO2 ele vai sublimando, vai virando gás e vai saindo da sua bebida. É importante vocês lembrarem, gente, que aquela fumaça branca que sai dos drinks não é CO2 não, tá? Porque eu tô aqui, ó, exalando CO2 o tempo inteiro e não tá saindo branco. O que sai branco ali, na verdade, é porque é fumaça, né? E ali eu tenho as pequenas gotículas, na verdade, como se fosse uma nuvenzinha, né? A gente tem pequenas gotículas de água suspensas num gás, ok? Já que falamos de fluido supercrítico, o CO2 ele é talvez o fluido supercrítico mais utilizado pela humanidade, tá? Ele tem inúmeras utilizações, a mais comum delas é a produção de café decafeinado. A cafeína é uma substância relativamente apolar, tá? Então, o que se faz? Se pega a amostra de café e passa por ela CO2 supercrítico, né? O fluido supercrítico de CO2. E aí o CO2 vai dissolvendo a cafeína e vai arrastando junto com ele a cafeína. As outras substâncias que dão sabor ao café são substâncias polares, né? Tanto é que elas saem na água. Então, a cafeína também sai na água, ela também tem as suas características polares, mas ela também interage relativamente bem com substâncias apolares, por isso ela consegue ser extraída do café utilizando o fluido supercrítico do CO2. A gente utiliza o fluido supercrítico, não simplesmente CO2, porque ele é mais denso, então eu tenho mais moléculas, então eu consigo interagir melhor com a cafeína e consigo retirá-la de maneira mais eficiente do meu sistema, né? Vamos então agora para o diagrama de fases da água. O diagrama de fases da água ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem a inclinação ali da reta sólido-líquido, essa reta daqui, ó, ela é diferente, né? A do CO2, se vocês forem lembrar, ela estava aqui assim. Enquanto a da água ali tem uma inclinação negativa. Além disso, né, reparem que o valor do ponto triplo e pontos críticos são bem diferentes dos valores de CO2. Só para vocês terem uma ideia, a temperatura crítica da água, né, tá ali 374 graus Celsius, é bem superior ao do CO2, que é 31,2 graus Celsius. A temperatura crítica ela é diretamente relacionada, gente, às interações termomoleculares. O que é a temperatura crítica? É a temperatura acima da qual as moléculas, por mais que eu comprima, não vão se condensar. Se a interação entre as moléculas for muito forte, quando eu vou comprimindo, uma hora essas moléculas vão parar e vão condensar. As interações são mais fracas, significa que por mais que eu comprima, a energia cinética delas é tão grande que essas interações não conseguem parar essas moléculas. O CO2, como a gente sabe, é uma substância apolar, portanto realiza interações somente do tipo dipolo de dipolo induzido. A água também realiza dipolo de dipolo induzido, ela é uma substância polar, então ela realiza dipolo-dipolo, e a gente sabe que na fase condensada ela pode realizar ligações de hidrogênio, né? Então, a temperatura de ebulição da água é muito superior ao do CO2 e, consequentemente, a temperatura crítica da água é muito superior ao do CO2. Portanto, fazer água como fluido supercrítico é muito mais caro, muito mais difícil do que fazer CO2 como fluido supercrítico. E essa inclinação ali negativa, sólido-líquido, a gente pode justificá-la pelo fator da densidade do líquido, né? Eu já comentei com vocês que quanto maior a pressão, maior a tendência das partículas ocuparem um menor volume, ou seja, irem para a fase mais densa. Como o líquido é mais denso que o sólido, faz sentido se eu pegar um sólido, aumentar a pressão sobre ele virar um líquido. Tudo bem? Bom, essa é a justificativa.
Mas, na verdade, a explicação desse fenômeno vem do que a gente conhece como equação de Clausius-Clapeyron, que é a equação que eu vou demonstrar aqui para vocês agora. Bom, essa é uma equação, gente, que precisa um pouquinho dos conhecimentos termodinâmicos de vocês. A gente vai utilizar a primeira e a segunda lei da termodinâmica várias vezes aqui para conseguirmos provar algumas coisas. Vamos precisar também de um pouquinho de cálculo aí, ok? Bom, numa transição de fase, ocorre equilíbrio, né? Se eu estou lá a 0 graus, eu tenho água virando gelo, gelo virando água. Então, nenhum dos fenômenos é espontâneo e a variação de energia livre de Gibbs é zero. Isso significa, então, que a energia livre de Gibbs da fase 1 é igual à energia livre de Gibbs da fase 2. Coloquei aquele 1 ali, que é para identificar essa equação como equação número 1, tá? E esse 1 e 2 ali subscritos são quaisquer fases em equilíbrio, né? Pode ser sólido líquido, sólido gasoso ou líquido gasoso, por exemplo. Então vamos pegar a segunda lei termodinâmica. A segunda lei termodinâmica, né, uma das maneiras da gente escrever ela é que a energia livre de Gibbs é definida como sendo a entalpia menos o produto da temperatura vezes a entropia do meu sistema, né? Então G igual a T menos TS. Diferenciando essa equação, né, a gente vai ter, então, dG é igual a dH menos TdS menos SdT, né? Lembrando que ali a gente está usando a regra do produto, né? Vou diferenciar ali TdS, mantenho o primeiro constante, diferencio o segundo, depois mantenho o segundo constante, diferencio o primeiro. E aí, então, essa vai ser a minha equação número 2. Deixando isso de lado um pouquinho, pela primeira lei termodinâmica, temos que ΔU é igual a Q mais trabalho, né? O que eu vou fazer? Aquelas duas equações ali que eu tinha escrito, eu vou colocá-las salvas aqui num canto direito, que é para quando a gente for precisando delas, a gente vai voltar nos slides, né? Então, por enquanto, eu salvei G1 igual a G2 e DG igual a DH menos TdS menos SdT. Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando que eu estava na primeira lei da termodinâmica, né? ΔU igual a Q mais trabalho. O trabalho na primeira lei da termodinâmica, ele pode ser um trabalho gasoso, né? Pode ser um trabalho de expansão ou compressão, mas também pode ser um trabalho elétrico, tá? Pode ser, se eu tivesse, por exemplo, um líquido, um trabalho de aumento da área superficial do líquido, né? Mas aqui nós vamos trabalhar simplesmente com um trabalho de expansão, ok? E a gente sabe, então, que o trabalho de expansão é menos PDV. Pegando, então, a forma diferencial, da primeira termodinâmica, eu tenho que dU é igual a dQ menos PDV. Lembrando que aquele D ali do Q, ele tem aquele símbolozinho diferente, né? Por quê? Porque calor é uma diferencial não exata. O que isso significa? Que, caso eu tente integrar o calor, eu não vou obter delta calor, da mesma maneira como eu obtenho ΔU. Por que isso? Porque não faz sentido eu falar em calor como delta calor. Eu não tenho um calor antes e tenho um calor depois, né? Calor é uma energia que se perde ou ganha devido à diferença de temperatura. Ok? Então, por não existir um delta calor, ela é chamada de diferencial não exata. E essa ali vai ser a nossa equação 3. Ainda pensando na segunda lei da termodinâmica, existe uma outra equação, que é a equação de Carnot, né, para entropia, que dita que ds é igual a dq sobre t. Lembrando que isso aqui vai valer só para processos reversíveis, né? Para processos irreversíveis, a variação de entropia é superior à variação infinitesimal de calor sobre a temperatura. Então, mas como nós estamos trabalhando na mudança de fase, nós estamos trabalhando em processos reversíveis, né? A gente pode igualar isso. E isso aí vai ser minha equação 4. Se eu já substituir 4 em 3 ali, né? Se eu isolar o dq e substituir ele ali, a gente chega em du igual a TdS menos PDV. Repare que começou a aparecer aqui uma coisinha que eu já tinha, né? Que esse TdS aqui, a gente já tinha visto ele lá na outra equação, lá na minha equação 2, né? Olha ele ali. A gente sabe da definição de entalpia, quando a gente estudou a primeira termodinâmica, que entalpia é definido como sendo U mais PV. Diferenciar essa equação, então, eu obtenho dH igual a du mais PDV mais VDP. Né? Essa vai ser a minha equação número 6. Novamente, olha como é que as coisas começam a se repetir ali, né? Temos um mais PDV ali embaixo, temos um menos PDV na equação 5, temos também um menos PDV ali na equação 3, né? Que vem
A equação 5 vem da 3, né? Então essas coisas, esses termos vão começar a desaparecer daqui a pouquinho, quando a gente começar a substituir uma equação na outra. Vou aqui então salvar aqui no meu canto direito a equação 5 e a equação 6, já que a 3 e a 4 eu já usei para uma substituir na outra. Então vamos lá. Olhando ali para o meu canto direito, eu vou pegar agora a equação 6 e vou substituí-la na equação 5. Então eu vou substituir o valor de DU como sendo DH menos PDV menos VDP. Então tá ali igualando isso a TDS menos PDV. Já posso cortar ali meu menos PDV. Eu tenho então que DH igual a menos VDP menos TDS. Vamos chamar, isolando o DH ali, eu vou chamar essa equação de equação 7. Né? Fica TDS mais VDP. Agora eu vou pegar essa equação 7, desse DH aí que eu acabei de ter, e vou substituí-la na equação 2, está ali do ladinho, ó. DG igual a DH menos TDS menos SDT. Então, olha aí o tamanho que fica isso. Mas, novamente, eu posso vir cá e cortar o TDS. Então, olha ali. Eu tenho que DG é igual a VDP menos SDT. Essa vai ser a minha equação número 8. Agora, eu vou pegar essa equação número 8 e vou substituí-la na minha primeira equação, que é a equação lá do ΔG igual a zero, né? Falar que a equação que a energia livre de Gibbs estado 1 é igual à energia livre de Gibbs estado 2. Então, olha ali. Né? Agora, reparem que eu coloquei ali o subscrito 1 ali para deixar para a gente que V1dP menos S1dt é igual a V2dP menos S2dt. Eu agora posso isolar o dP sobre dt. Né? Passo ali o V2dP para o canto esquerdo, o S1dt para o canto direito. Passo, então, depois, né, o dt dividindo e o V1 menos V2 dividindo. Então, olha como é que eu tenho. Eu tenho que dP dt é igual a S1 menos S2 sobre V1 menos V2. S1 menos S2 é exatamente a transição da fase 1 para a fase 2. Não é isso? Né? Na verdade, é o contrário, é a transição da fase 2 para a fase 1, né? Porque o delta ele é final menos inicial. Então, S1, considerando o S1 o final, nós temos a transição da fase 2 para a fase 1. Mesma coisa embaixo, né? Indo da fase 2 para a fase 1, V1 menos V2 é o delta V de transição. Então, essa aí vai ser a minha equação número 9. Cortando aquela partezinha ali do meio, a gente chega na minha equação número 10, que fala que dP dt é igual a delta S sobre delta V. Nós já partimos disso, né? Que ΔG é igual a zero. Só que ΔG a gente sabe que é igual a ΔH menos T ΔS. Por que isso? Né? Estamos numa transição de fase. Se eu estou numa transição de fase, então, o dt, ele era zero. Né? Então, eu tenho que o ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Isolando, então, o ΔS, eu tenho que o ΔS da transição é igual ao ΔH de uma transição de fase sobre a temperatura da minha transição de fase. Substituindo 11 em 10, então, eu chego que dP sobre dt é igual a ΔH de transição sobre T de transição vezes ΔV de transição. Essa minha equação é a equação de Clausius-Clapeyron. Vamos tentar entender essa equação daí. Ó. Vamos pegar a fusão da água. Né? Então, vou trocar ali, em vez de transição, vamos escrever fusão. Então, dP sobre dt é igual a ΔH de fusão sobre temperatura de fusão vezes ΔV de fusão. A fusão ela é um processo endotérmico. Se ela é um processo endotérmico, ela requer, né, absorção de energia, então o ΔH dela é positivo. A temperatura é obviamente positiva, já que nós estamos trabalhando com temperatura absoluta, né, temperatura em Kelvin. E o volume? Quando eu saio do líquido para o gasoso, né? Do sólido para o líquido, né? O que está acontecendo? Eu não tenho nenhuma contração de volume? Então, o meu ΔV ele é negativo. Então, olha como é. Eu vou ter um valor positivo, dividido por um valor positivo, dividido por um valor negativo. Isso obrigatoriamente é negativo. Então, repare que a derivada da pressão em função da temperatura, ela é negativa.
E o que é isso? O que é a derivada da pressão em função da temperatura? Ela é como que a pressão varia em função da minha temperatura. Não é isso? E ela vai me falando que isso é negativa. E isso é exatamente a inclinação da reta que separa sólido de líquido. Então, ao provar aqui que a temperatura dP/dt é negativo, para o caso da fusão da água, a inclinação da reta tem que ser negativa. Ok? Lembrando que isso está relacionado, obviamente, à variação da fusão, né, do volume da fusão. Mas essa é a equação que demonstra isso matematicamente para a gente. Tudo bem? Essa equação aqui já apareceu na prova do IME há alguns anos atrás, não na forma diferencial dela, apareceu como ΔP sobre ΔT. Tá? Eles deram a equação para a gente e deram também um diagrama de fases lá. E aí pediram para a gente interpretar isso. Obviamente, mesmo que sendo dada a equação, é muito melhor a gente já ter entendido de onde vem uma equação para poder fazer a questão. Não é isso? Já que eu toquei nesse ponto, eu vou usar a equação de Clausius-Clapeyron para mais um tópico, tá? Que é relacionar a variação de pressão com a variação de temperatura de uma transição de fase. Desde que essa transição de fases envolva o estado gasoso, né? Então, ou eu estou indo do sólido para o gasoso, ou eu estou indo do líquido para o gasoso. Por que isso? Como o volume de uma amostra gasosa é infinitamente superior ao volume de uma amostra sólida ou líquido, a gente pode falar que o ΔV de transição, que é, ou seja, gasoso menos líquido ou menos sólido, ele é, na verdade, o volume gasoso. A gente vai parar para pensar. Pensa em 1 mol de água. 1 mol de água tem 18 gramas, né? E a 4 graus, igual nós já vimos, ele ocupa 18 ml, porque a densidade é 1. 1 mol de água na forma gasosa, ele vai ocupar algo em torno de 22,7, 22,4 litros ali, né? Dependendo de qual condição que a gente vai trabalhando. Ou seja, a variação de volume seria 22,4 litros menos 18 ml. Né? Então é basicamente o volume da fase gasosa. Tem, obviamente, um erro nessa minha aproximação, mas é um erro muito pequeno. Então, eu posso mudar aquela minha equação da equação de Clausius-Clapeyron, que está dP/dt é igual a ΔH sobre T vezes ΔV, e trocar esse ΔV por volume gasoso, que é o que eu fiz aí nessa equação ali de baixo. Utilizando a equação dos gases ideais, né, a gente sabe que PV é igual a RT, trabalhando com 1 mol de gás, né? PV é igual a RT. Então, isolando o V e substituindo, eu chego que dP/dt é igual a pressão vezes ΔH de transição sobre a temperatura de transição ao quadrado vezes R. Por que isso é importante para a gente? Porque, nesse caso, eu consigo integrar essa minha equação nas variáveis de pressão e temperatura. Na primeira equação, eu não consegui integrar porque o volume variava. E o volume varia tanto com pressão, tanto com temperatura. Então, a gente tem que modificar a equação de modo a achar as variáveis que me interessam, né? Então, olha ali. Jogando pressão para um lado e dt para o outro, eu tenho que dP sobre P é igual a ΔH sobre T ao quadrado vezes R vezes dt. Vou pegar essa equação e vou integrá-la de um valor de uma condição 1 até uma condição 2. Tá? Aqui para a gente não interessa quais são esses valores de condição. Desde que, obviamente, estejam dentro do padrão de transição de fase ali. Né? Não posso, por exemplo, fazer isso para água e falar que eu estou integrando água gasosa e falar que eu estou integrando isso de menos 40 graus Celsius, né? Até 80 graus Celsius, porque ali, na verdade, eu já tive várias transições de fase. Né? Então, tem que estar dentro de uma mesma transição de fase. Tudo bem? Integral de dP sobre P, na verdade, integral de 1 sobre x dx, a gente sabe que é ln de x. Então, vai ter ln de P2 menos ln de P1, o que eu já passei ali para a forma, né, de razão dos logaritmandos. Então, é ln de P2 sobre P1. E a integral ali de 1 sobre x2 dt, ela é menos 1 sobre x. Né? Então, fica esse menos ali, eu já coloquei para dentro do parênteses ali, invertendo a ordem das minhas frações. Então, eu tenho que o ΔH de transição sobre R, que multiplica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Essa equação daqui, então, ela vai me dar a variação das
pressões em função das temperaturas de ebulição, por exemplo, né? Dada a pressão 1 atm, ebulição 100 graus Celsius, se eu tiver 2 atm, qual que vai ser a minha temperatura de ebulição da água? Ok? Beleza? Essa também é uma outra forma de se escrever a equação de Clausius-Clapeyron, mas lembrando que ela só vai ser válida para as transições de fase que envolverem estado gasoso, ok? Quando aquela primeira aproximaçãozinha que a gente fez. Beleza. Então agora vamos facilitar um pouquinho de novo, né? Sair um pouquinho da matemática aí, dar um refresco para a cabeça de vocês aí. Diagrama de fase do carbono, tá? Na verdade, isso aí não é o diagrama de fase do carbono não, galera. Olha, temos um errinho aqui, ó. Risca carbono, risca carbono. Isso aqui é o diagrama de fase do enxofre. Ok? Ele é mais interessante que o do carbono. Então, olha aqui. O diagrama de fases do enxofre, ele é um pouco diferente, porque o enxofre, ele possui 2 alótropos, né? O que são esses alótropos mesmo? São substâncias simples, porém diferentes de um mesmo elemento, né? O enxofre, por exemplo, existe o enxofre rômbico, e também um enxofre monoclínico. Beleza? Bom, então reparem aqui que ele é um pouco diferente. Eu tenho 3 pontos triplos, né? Olha como é que eu tenho este ponto triplo daqui, este ponto triplo e este ponto triplo. Né? Um ponto triplo coexiste a fase rômbica, a fase monoclínica e a fase gasosa. O outro coexiste a fase monoclínica, a fase líquida e a fase gasosa. E um outro coexiste a fase rômbica, a fase monoclínica e a fase líquida. Beleza? E aí, olha que engraçado. Eu vou pegar ali, ó, aquela pressão de 1 atm e vou passar ali uma curva, né, isobárica, né? Então, mesma pressão. E eu vou aumentando a temperatura. Então, tem 3 pontos ali, ó, 95,39, 115,21 e 444,6. Lembrando, peguei uma amostra, pressão constante, estou aumentando a temperatura dela. Estou vendo o que acontece com isso. Isso é o quê? Isso é uma curva de aquecimento. Se eu trabalhar, então, com a curva de aquecimento a 1 atm, olha o que eu obtenho. Essa daqui é a minha curva. Repare que essa curva minha possui 3 patamares, diferentes daquelas minhas primeiras curvas de aquecimento lá, que tinham só 2 patamares, né? Por que isso? Porque eu tenho, lembrando que eu falei isso várias vezes naquela primeira aula, eu cito sempre mudança de fase, não necessariamente mudança de estado físico. Então, olhem aqui. Eu saio do enxofre rômbico, que é a mesma coisa que enxofre alfa, e vou para o enxofre monoclínico, que é o enxofre beta. Então, nessa primeira parte aqui, ó, eu tenho uma mudança de fase, que é sair do enxofre rômbico para o enxofre monoclínico, sem que haja alteração do estado físico da minha amostra, né? Ambos os enxofres são sólidos, tudo bem? Devido a isso, aparece um novo patamar na minha curva de aquecimento. Olha aqui, então. Ali, ó, 95,39 graus Celsius é essa mudança de fase. Aí, 115,21 é uma mudança de fase, mas também é de estado físico. E 444,60 também é mudança de fase, mas também é mudança de estado físico. Então, aquele primeiro patamarzinho ali, ele é uma transição de fase, mas não é uma transição de estado físico. Isso é muito importante na prova do ITA. Já caiu na prova do ITA, por exemplo, só um trecho, né, de uma curva de aquecimento, mostrando somente um patamar. E aí, se mostra um patamar, aquilo ali pode ser muitas coisas. Pode ser uma substância pura, sofrendo fusão. Pode ser uma substância pura, sofrendo ebulição. Pode ser uma mistura eutética, sofrendo fusão. Pode ser uma mistura azeotrópica, sofrendo ebulição. Mas também pode ser um sólido cristalino se transformando em outro sólido cristalino, né, com a mesma forma molecular, que é o caso do enxofre, né? Então, caso eu tenha um sólido que possua 2 tipos de cristais, eu posso ter uma transição de fase que vai ser um patamar e não é uma mudança de estado físico. Tranquilo? Então, você tem que ficar bem atentos nesses diagramas de curva de aquecimento, que são incompletos, né? Eles não mostram todo o processo.
porque eles podem cobrar algumas pegadinhas aí de vocês. Tudo bem? Galera, então é isso. Acabamos aí o nosso primeiro bloco desse módulo, tá? Na próxima semana a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com os diagramas de fases de misturas. E aí o bicho começa a pegar um pouquinho. Tranquilo? Meus queridos, fiquem bem e até a próxima.